Se qualquer outra espécie tivesse feito o tipo de dano que nós estamos fazendo ao planeta, definitivamente teríamos encontrado uma forma de exterminá-los. Agora mesmo, as questões ecológicas não são mais questões de amanhã, é um problema de agora. Queremos ter 3 bilhões de pessoas ao nosso lado para que as questões ecológicas se tornem as questões que elegem os governos no mundo. Neste momento, existe apenas um problema neste planeta, que é o ser humano. Então, se qualquer outra espécie tivesse feito o tipo de dano que nós estamos fazendo ao planeta, suponhamos que, digamos, 1 trilhão de gafanhotos desembarquem de Marte e comecem a destruir este planeta. Teríamos definitivamente encontrado uma maneira de exterminar, de intoxicar, de envenenar, de garantir que cada um deles estivesse morto. Sim ou não? Teríamos feito isso. Mas agora somos nós. Não podemos nos exterminar, a única maneira é nos transformar. Então, qual é o nosso problema? Porque, à medida que o processo de evolução avança, nós somos o topo da evolução neste planeta, o nível mais alto de inteligência. Mas por que o nível mais alto de inteligência se tornou o problema mais sério? Qual é o seu entendimento de inteligência? Que inteligência é uma solução ou inteligência é um problema? Olá? Se for uma solução, não se manifesta dessa maneira, pois os seres humanos estão essencialmente em ação inconsciente compulsiva. Nosso problema é só isso. Portanto, precisamos criar um planeta consciente. Agora mesmo, as questões ecológicas não são mais questões de amanhã, é um problema de hoje. Durante todo esse tempo, achávamos que era um problema de amanhã, a próxima geração vai sofrer, então temos que fazer algo. Era um ato de compaixão por eles, empatia por eles. Não. Agora é um ato de sobrevivência. É muito claro, por muitos parâmetros, que, digamos que em 15 a 20 anos, se não fizermos nada significativo, então os problemas que vamos enfrentar serão de um tamanho e natureza que nunca vimos antes. Não quero me adentrar em todas as coisas ruins, mas se existe um problema, existe uma solução. Portanto, se estivermos conscientes, seríamos naturalmente uma solução. Se estamos inconscientes, viramos um problema. Como parte disso, agora, se você olhar para a tomada de consciência ecológica no mundo, apenas uma pequena camada de pessoas. E isso também, para a maioria das pessoas, suas ideias de ecologia são: eu uso menos água, eu fechei a torneira enquanto eu estava escovando os dentes. É bom você estar consciente disso, isso é uma coisa boa de sua parte. É gentil de sua parte usar menos água, mas isso não é uma solução. E para mais de 95% da população, eles nem estão cientes disso. Então, agora mesmo, estamos trabalhando com as agências das Nações Unidas, e eu passei isso para eles nos últimos meses em que as reuniões ocorreram, e com um engajamento muito bom, todos eles estão totalmente de acordo com isso. O que estamos tentando fazer agora é dividir o mundo em segmentos latitudinais, pois eles são de natureza diferentes, como região equatorial, região tropical, região subtropical, temperada, ártica, antártica, dessa maneira. Todos os países que ficam nesta região específica, digamos região tropical. Quais são as 5 coisas simples que devem acontecer em todas as nações que estão na região tropical? E quais são as 2, 3 coisas que nunca deveriam acontecer? Nesse momento, o tipo de coisa que é divulgada é tudo coisa de doutorado. Ninguém entende que diabos é isso. Isso é muito complicado. Então, agora estamos trabalhando com a UNCCC, que é uma agência das Nações Unidas para o combate da mudança climática, para reduzir isso para 5 pontos simples, que todos possam entender. 5 coisas que precisam acontecer em seu país.
2 a 3 coisas que nunca deverão acontecer em seu país. Existem 5,26 bilhões de pessoas no planeta com direito de voto, o que significa elas têm a capacidade de votar e eleger a liderança daquela nação. A partir dessas, estamos vendo como alcançar 3 bilhões de pessoas no planeta que precisam saber estas 5 coisas que devem acontecer em seu país, onde quer que estejam vivendo, e 2 a 3 coisas que não devem acontecer. Como parte disso, estamos nos preparando para um grande evento em 2021. E uma nova fundação foi formada como Planeta Consciente. Queremos ter 3 bilhões de pessoas ao nosso lado para que as questões ecológicas se tornem as questões que elegem governos no mundo. Agora mesmo, sua eleição está chegando, você verá que eles estarão falando sobre economia, os preços do petróleo, saúde, todas essas coisas que você pode discutir como questões eleitorais, pois os partidos políticos no mundo, quando fazem seus manifestos, aquilo que eles defendem, nós queremos que, pelo menos, o item número 2 deles seja a ecologia. Sem que isso aconteça, não haverá orçamentos, não haverá intenções, haverá apenas conversa. Somente quando isto estiver na política do governo, tiver orçamentos, grandes orçamentos por trás, as soluções se manifestarão. Se conscientizarmos 3 bilhões de pessoas de que estas são as 5 coisas que devem acontecer em nosso país, onde quer que estejam, então isto se tornará uma questão eleitoral. Portanto, estamos caminhando para isso com esta nova fundação. Queremos que todos vocês façam parte disso e que todos que respiram e bebem água e comem alimentos neste planeta se tornem parte disso. Há um prazo de espera de pouco mais de um ano. Em 2021, isto vai acontecer. Nós iremos fazer o lançamento disso em algum lugar e ocorrerão alguns eventos importantes. Mas antes disso, queremos consolidar um apoio massivo no planeta. Não se trata de fazermos algo porque eu faço algo, você faz algo. Isto não é bom o suficiente. Os governos no mundo têm que fazer algo grande. Somente então teremos uma solução real. Do contrário, estaremos fazendo pequenas coisas por satisfação. Neste momento, o Rally for Rivers e o Calvary Calling são projetos reais, porque se tornou parte da política e tem um orçamento por trás disso. Só assim se torna real. Do contrário, eu posso continuar falando sobre isso, você pode continuar falando sobre isso. Não estamos fazendo isso para nossa satisfação, isso é para uma solução. Se uma solução tiver que vir, os governos em exercício no mundo devem ter isto como uma parte de sua agenda. Isso só acontecerá em um país democrático se pelo menos 60% da população o desejar. Então é por isso que estamos pensando em 3 bilhões de pessoas em todo o mundo. Se 3 bilhões de pessoas dizem essas 5 coisas devem acontecer no meu país, isso se tornará uma questão eleitoral, conseguirá orçamento, se tornará política daquela nação e as soluções começarão a acontecer. Ok? Por favor, faça parte disso da forma que puder. Porque o som é muito mais importante do que uma palavra, que é um significado. Se você toca o som, você está tocando a criação. Se você toca uma palavra, você está apenas entrando na estrutura psicológica dos seres humanos. Não menospreze o poder do som, ele tem influência em tudo. O mantra é uma combinação. Você obtém a combinação certa, ele abrirá uma porta para a criação. Namaskaram, Sadhguru. É correto entoar mantras sem saber o significado? Os mantras não têm significado. Veja, existem 2 dimensões de um mantra. Os mantras não devem ter nenhum significado. Na tradição, existem diferentes tipos de mantras. Infelizmente, os mantras que são normalmente conhecidos
Eles colocaram significados para que assim as pessoas pudessem se envolver, porque existe muita gente idiota que não pode se envolver com nada que não faça sentido. É por isso que elas perdem o nascer do sol, o pôr do sol, a lua cheia, tudo elas deixam passar despercebido porque não tem sentido. Qual é o significado da lua cheia? Não tem nenhum significado. Somente se você estiver apaixonado, isso significa muito. Caso contrário, o que é isso? Nada. Não ter significado quer dizer que não é útil. Portanto, todos os idiotas do planeta farão apenas coisas significativas. Sim, porque eles não têm inteligência para reconhecer a vida e as diversas facetas da vida. Não é porque você atribuiu um significado estúpido a isso que isso existe. Existe além de você. Existiu antes de você, existirá além de você. Não é porque você lhe dá um significado que se torna útil ou inútil. Portanto, os estúpidos no mundo farão coisas significativas. Eles podem ser intelectuais, porém estúpidos com relação à vida. Eles não têm senso de vida. Se você tem senso de vida, você verá que são as coisas mais insignificantes que realmente o incendeiam, não é mesmo? Não? Então, eles criaram dois tipos de mantras. Um grande conjunto de mantras que não tem nenhum significado, apenas som puro. Você verá isso também em nossa música. O programa Yaksha acabou de acontecer e muitos dos nossos participantes que procuravam por significados estavam completamente entediados porque eles estavam cantando alap durante 40 minutos. Diga alguma coisa. Diga pelo menos Shiva, Shambho, alguma coisa. Não. Eles não estão entendendo a questão porque isso é sobre o som. Por que o som é tão mais importante do que uma palavra que tem um significado? Os significados são inventados nas mentes humanas. O som é a essência da criação. Se você toca o som, você está tocando a criação. Se você toca uma palavra, você está apenas entrando na estrutura psicológica dos seres humanos. A estrutura psicológica dos seres humanos é essencialmente um certo tipo de loucura. Nós podemos desfrutar, podemos usar, mas essencialmente é um certo tipo de configuração ilusória. O som é um aspecto fundamental da criação. Se você tem domínio sobre o som, você tem domínio sobre a própria criação de uma certa forma, porque a criação é apenas uma amálgama complexa de sons. Ele é o projeto da criação, mas significados são coisas humanas. Você sabia que as mesmas palavras significam coisas diferentes em idiomas diferentes, mesmo na Índia? Você sabia disso? A mesma palavra significa coisas diferentes porque é tudo inventado. O som não é inventado. O som é parte da criação, o som é parte da existência. O som faz parte de fazer a criação acontecer. Neste momento, toda a criação está reverberando, de uma certa maneira. Você não pode ouvir, isso não importa. Mas as palavras e os significados são criação humana. Isso é significativo apenas como uma conspiração? Quando eu digo uma conspiração, você escuta o que o grilo está dizendo? O que ele está dizendo? Você não sabe, mas eles estão falando. Eles também são como você. Alguns deles estão apenas emitindo som, apenas fazendo alap. Apenas som, simplesmente apreciando o som. Apreciar a criação em um certo sentido significa apreciar o seu som. Se você não tem perspicácia para ouvir, se você não tem perspicácia para prestar atenção, você não pode usufruir de nenhum aspecto da criação, na verdade. Você apenas vai usufruir de padrões psicológicos em sua cabeça. Portanto, esta é a razão pela qual a maioria dos seres humanos querem falar. A maior parte do tempo eles querem ficar falando, não porque eles tenham algo a dizer, mas porque
Eles precisam encontrar um significado. Simplesmente, o silêncio ou o som, ambos são intensos demais. É por isso que quando dizemos processo espiritual, a primeira coisa é o silêncio. Se você for psicologicamente muito estável, nós podemos dizer, tudo bem, silêncio de 30 dias, silêncio de 60 dias. Se você for psicologicamente frágil, nós diremos, está bem, 3 dias. Em 3 dias as pessoas já enlouquecem, nós diremos, tudo bem, metade do dia de silêncio, silêncio até o meio-dia, depois disso você pode tagarelar. Elas costumam compensar isso depois do meio-dia? Aqueles que falam muito, vocês sabem, o significado não tem sentido? Você pode apenas falar. Muitas pessoas são especialistas nisto. Elas podem simplesmente falar sem qualquer significado. Elas compreenderam a importância do som. Elas podem continuar falando sem fazer nenhum sentido. Agora, se você fosse um pássaro, nós perdoaríamos você. Se você fosse aquele ali, estaria tudo bem. Ou se você é músico, estaria tudo bem em fazer sons sem sentido. Se você estiver falando, é esperado que você faça algum sentido. Portanto, o mantra não é para ser falado, é para ser entoado. Entoar significa que é um cântico é sobre o som, não sobre o significado. O significado é da fala, o significado é da palavra escrita e da palavra falada. O significado não faz parte de um cântico. O cântico é simplesmente um som, uma reverberação. Por isso, se você não sabe o significado, esta é a melhor maneira de entoar, se você me perguntar. Apenas absolutamente envolvido com o som e dizendo ele, mas antes de tudo, o que você está pronunciando é um mantra, ou é um bhajan, ou é um sankirtan? Você deve prestar atenção nisso. Se for um mantra, mantra significa um som puro, não precisa ter nenhum significado. Você pode dar o significado que quiser no início, porque sem significado você não consegue se envolver, mas uma vez que você saiba como se envolver, você não deve dar a ele nenhum significado. Om Namah Shivaya não significa que você vai imaginar um homem sentado lá, no topo de uma montanha com algo acontecendo à sua volta. Não. Inicialmente, se essa for a única maneira de você poder se envolver, você pode olhar uma foto de Shivakasi, ok? Uma vez que você saiba como estar envolvido com o som, você se livra do homem. Ele não é necessário, ele é um distúrbio. Eu estou dizendo para as pessoas no Samyama, elas estão entoando. A pergunta delas é, e se Shiva vier, eu estou chamando tantas vezes, e se ele vier, simplesmente o ignore? Por quê? Não é disso que se trata o mantra. O mantra é para que você se envolva no som, porque você mesmo, a sua forma física é um certo padrão de som. Neste momento, você está tentando se transformar em um padrão de som diferente para que este som se torne um ponto de acesso ao som maior, que você chama de cosmos. Um arranjo maior de sons é cósmico por natureza. Agora, você utiliza um certo som-chave em um determinado arranjo, você sabe, no cofre, as fechaduras são chamadas de fechadura com combinação, portanto, é preciso apenas acertar para que ele se abra. Assim, o mantra é uma combinação. Você obtém a combinação certa, ele abrirá uma porta para a criação. Não é o significado, seja qual for o significado que você lhe atribuir, por mais elevado ou inferior que você pense que o significado seja, o significado é uma coisa inventada, é um processo psicológico, ele não tem significado existencial. Nenhuma palavra tem qualquer significado existencial. Neste momento, quaisquer que sejam as palavras em inglês que nós pronunciamos, não significam nada para as árvores, mas se você, na verdade, essas experiências foram feitas, se você sentar aqui e cantar maravilhosamente, eu não consigo fazer isso, mas se nos sentarmos aqui e cantarmos realmente, apropriadamente, as árvores, a árvore está cheia de flores, pode ser por causa do yaksha. Tudo bem, as chuvas ajudaram, mas não menospreze o poder do som. Não menospreze o poder do som, ele tem influência em tudo. Ou se você entoar um mantra, a árvore pode responder a ele. Se você cantar uma música, ela pode responder. Se você apenas gerar um pensamento, ela pode responder. Mas se você falar, ela não responderá. Isto é verdade com a árvore, isto é verdade com o divino.
A natureza da vida é tal, por favor, sente-se. Se você for lá fora no jardim e tentar pegar uma formiga, a formiga da Banaras Hindu University, que nasceu aqui, que cresceu aqui, e provavelmente ela morrerá aqui. Essa formiga da BHU, se você tentar pegá-la, ela dirá, ok, para o inferno com a minha vida, ok, me esmague se você quiser. É isso mesmo? Ela fará de tudo para se proteger. Ela valoriza a sua vida, não é? Muito ou não? Pequena criaturinha, que nós talvez nem notamos, nós podemos pisar nela sem nem mesmo vê-la, infelizmente. Mas ela valoriza a sua vida imensamente? Sim ou não? Ela tem a chama. Mas você, um ser humano, pelo menos nesse planeta, você é o pico da evolução, pelo menos fisiologicamente. Sim? Em outros aspectos comportamentais, podemos talvez ter questões. Mas fisiologicamente, pelo menos, a criatura mais evoluída no planeta. O que a criatura mais evoluída no planeta significa é que possui o sistema neurológico mais complexo e o mais alto nível de capacidade cerebral. Isso significa que você pode pensar, você pode se lembrar, você tem memória, você tem um senso muito vívido de memória e um fantástico senso de imaginação. Uma formiga não tem um senso de memória tão vívido, nem ela tem uma grande imaginação. Ela tem algum, mas ela tem uma presença de espírito sobre a vida de que ela está vivendo. Por quê? Os sistemas educacionais pelos quais você está passando, desde o nível do jardim de infância, são tais que se trata de tudo, exceto de você. É sobre todo o resto. Alguém é PhD em turismo, alguém é PhD em biotecnologia, alguém é PhD em alguma coisa. Nada sobre este. Como isso funciona? Não é dada nenhuma atenção. Um ser humano funciona. Você sabe, você tem um templo de Kalabhairava aqui. O que isso significa é, um ser humano existe em 3 momentos. Ele vive por causa da riqueza de sua memória. Quão rica é sua memória determina o que você fará e o que você não fará agora, não é? Então a memória é importante. A experiência atual é importante. E quão vívida é sua imaginação para o amanhã é muito importante. No momento, o problema é que estas coisas todas se confundiram. Por quê? A disciplina sobre a capacidade simplesmente não aconteceu. Nada foi ensinado às nossas crianças que é preciso haver. Disciplina significa as pessoas pensam em uma disciplina inglesa caminhando assim como idiotas. A disciplina sobre a capacidade não está lá. Por causa disso, sua própria mente se volta contra você. O que aconteceu há 10 anos atrás, você ainda sofre. Olá? O que pode acontecer depois de amanhã, você já sofre. Porque não há disciplina sobre a capacidade. Você não sabe como usar sua memória, você não sabe como usar sua imaginação, sua memória faz você sofrer, sua imaginação faz você sofrer, e você pensa que está sofrendo sua vida. Você não está sofrendo sua vida, você está apenas sofrendo das 2 maiores faculdades do ser humano, um vívido senso de memória e um fantástico senso de imaginação, não é? Se você sofre das maiores faculdades que possui, o que podemos fazer com você? Se você sofre de uma doença, compreensível. Se você sofre de uma deficiência, compreensível. Se você sofre da sua capacidade, um caso sem esperança. Sim ou não? Você está sofrendo das suas capacidades. Se você está sofrendo de sua deficiência, tudo bem. Você está sofrendo das suas capacidades. Eu tenho que contar isso. Cerca de 4 ou 5 meses atrás, eu acho, você deve ter visto no noticiário, uma moça de 34 anos, que era âncora de televisão em Hyderabad, pulou da janela do 5º andar, se matou, deixou um bilhete.
Ninguém é responsável pela minha morte. Meu cérebro é meu inimigo. Quantos milhões de anos foram necessários para levar esse cérebro a esse tamanho? E agora ele se torna seu inimigo. Ela expressou isso, mas isso é verdade com quase 90% dos seres humanos. Eles estão sofrendo da sua própria inteligência, não é? Se você tirar metade do cérebro deles, eles ficarão em paz. Sim. E é por isso que um monte de idiotas está dizendo que o objetivo final da vida é a paz de espírito. Tais pessoas somente descansarão em paz. Agora você, jovem rapaz, a vida universitária, se alguém não estiver te pressionando o tempo todo, poderia se tornar fácil demais, você sabe? Até eu me lembro, quando fui para a universidade, na maioria das vezes, estávamos na cantina ou no jardim. A parte mais fácil da minha vida foi a universidade. Eu sei que ninguém vai gostar, mas acho que esse tempo na universidade deve ser reduzido. A menos que alguém esteja produzindo algo brilhante, eles devem ser descartados dentro de 3 a 4 anos, todos. Se eles estiverem fazendo algo muito concentrado e muito intenso, eles devem permanecer. Caso contrário, veja, isso é tudo que estou dizendo a todos vocês, jovens. Faça o que quiser em sua vida, mas você deve estar intensamente concentrado em algo. Se você não está investindo em nada na sua vida, ela simplesmente será desperdiçada, porque, como eu lhe disse bem no começo, um ingrediente básico da sua vida é o tempo, e ele está apenas passando. Você já está 2 horas mais perto do seu túmulo desde que cheguei aqui. Sim ou não? 2 horas mais perto de Manikarnika. Sim ou não? Sim, sim, você não é imortal. É apenas uma quantidade limitada de tempo. Você é uma vida preciosa, estou perguntando. Sua vida é preciosa para você? Então você deve decidir. Onde deseja investir essa vida, se essa for preciosa? Se isso não vale nada, descarte-a em algum lugar. Se isso é precioso, invista em algo que vale a pena, não é? Então, se você investir isso em algo que vale a pena, não uma chama, você estará incendiado o tempo todo. Swamiji, como sair do vício? Perdão? Vício, como fumar, beber, coisas assim. Não, porque nós sabemos que é uma coisa ruim, mas somos viciados em fazer aquilo. Eu não sei, porque eu vou jogar tênis, Perdão? Eu faço esportes também, mas às vezes eu fumo regularmente, uma vez a cada 3 horas, ou uma vez a cada 2 horas, ou algo assim. Mas eu sei que é uma coisa ruim, eu tenho que sair disso. Eu não disse que é uma coisa ruim. Não acho que seja bom ou ruim. Fumar é apenas uma grande estupidez. Não é bom ou ruim, é apenas estúpido, porque essa máquina aqui não foi feita para fumar. Essa é uma máquina ecologicamente correta. Mas agora, você está transformando ela numa máquina de fumaça. E isso é estúpido, não é? Uma máquina boa, muito eficiente, e você faz dela uma máquina ineficiente. Isso não é estúpido? Isso é bom ou ruim? Não existe isso. Sim, nós sabemos que é ruim, mas... Veja, essa é a questão. No momento em que você a chama de ruim, você não pode se livrar dela. Veja, o véu sabe que é ruim. Por que você está titulando as coisas daquilo que elas não são? É só estúpido, apenas isso. Se você vê que algo é estúpido, você não pode ficar fazendo isso diariamente. Em algum lugar, você se sente mais esperto que as outras pessoas. Sim? Não, por causa do sabor. Veja agora, lentamente no mundo as pessoas ficaram contra você. Apenas 10 anos atrás, se você soltasse fumaça na cara de alguém, você se sentiria ótimo e eles se sentiriam estúpidos. Agora a equação se inverteu nos últimos 10 anos, não foi? Não é? Então, em algum lugar, você pensou que era uma coisa esperta de se fazer. Quando você era uma criança de 10 anos, você queria fumar e soltar a fumaça na cara de alguém. Parecia uma coisa esperta de se fazer. Diga-me você, fumar
Uma máquina que não fuma ser transformada em fumante? Neste momento, estamos trabalhando duro para fazer com que nossos carros emitam menos fumaça, não é? Uma quantidade enorme de pesquisa sobre combustíveis e motores, tudo está acontecendo para fazer nossos carros emitirem menos fumaça, não é? Uma máquina não fumante, se você faz ela soltar fumaça, isso é uma coisa estúpida ou inteligente? Estúpida. Fale alto, é isso. Estúpida. Se você perceber isso, lentamente você vai deixar para lá. Agora, há um certo fator químico nisso. A sua química se tornou dependente de nicotina ou cafeína ou do que quer que seja. Mas vamos mudar isso. Você simplesmente perceberá ao fazer Shambhavi Mahamudra que de repente todo o seu sistema estará tão ativo que a necessidade de fumar, a necessidade de tomar café, chá preto, tudo simplesmente se evapora. Agora, se você fizer isso, será só pelo prazer. Um dia você sente vontade de tomar café e toma. Um dia você sente vontade de fumar e fuma. Isso é com você, mas a compulsão terá desaparecido. A dependência fisiológica terá desaparecido. Com a prática, realizaremos isso, mas primeiro você vê que é estúpido fazer isso. Como contrabalancear o poder das estruturas sociais impostas pela cultura popular? Parece que, às vezes, ela mantém a juventude na ignorância e a faz ter uma percepção superficial do seu valor próprio. E também leva pessoas a comportamentos destrutivos, como drogas e álcool, porque isso é tão legal. É impossível escapar. O que fazer? Estou vendo que essa é uma pergunta popular. Veja, em vez de olhar para essas coisas como moralista, se é certo ou errado, porque nunca fomos capazes de realmente decidir o que é certo e o que é errado, não é? Durante milhares de anos debatemos sobre as mesmas coisas sem sermos capazes de chegar ao que é verdadeiramente certo e ao que é verdadeiramente errado. Uma geração pensa, é isso, a próxima pensa, isso é um lixo. Sim ou não? O tempo todo. Então vejamos assim, para aprimorar a sua vida, esse é o objetivo, é a razão pela qual você está na universidade, que de alguma forma você quer aprimorar a sua vida, não é? Olá? Bem, uma pessoa quer dinheiro, outra pessoa quer riqueza, outra pessoa quer conhecimento, outra pessoa quer relações, outra pessoa quer amor. Por quê? Porque você acredita que isso vai aprimorar a sua vida de alguma forma, sim ou não? Sim. Aprimoramento da vida. Nós não estamos procurando por dinheiro, poder, amor, nada. Na verdade, estamos procurando como este pode ser um pouco mais do que ele é agora, não é? Então, se você quiser ser um pouco mais, não é importante que todas as suas potencialidades sejam um pouco mais elevadas do que são agora? Só estou falando sobre maneiras simples de ver as coisas. Suponha que você pudesse ver melhor do que está vendo agora. A sua vida não seria um pouco melhor? Sim ou não? Se você pudesse pensar melhor, ver as coisas melhor mentalmente, a sua vida não seria aprimorada? Assim, essencialmente, o aprimoramento de suas potencialidades é o aprimoramento da vida de diversas maneiras. Essa questão está em toda parte. Os jovens na Índia me perguntam o tempo todo, Sadhguru, você tem influência no governo? Por que você não legaliza a maconha para a gente? Eu disse, por que a maconha? Vou legalizar a cocaína também. Vocês querem metanfetamina, então vamos legalizá-la também. Qual é o problema? O problema é apenas esse. Então eu perguntei a eles, veja, eu vou levar você sabe, eu sou um piloto licenciado. Então, não eu, mas arranjaremos outro piloto para você. Num avião pequeno, o piloto vai levar você para um belo passeio, mas o piloto está chapado. Você quer voar? Não, eles não dizem não. Eles dizem, porque eles acham que fumando eles estão voando. Eu digo, ok, vocês não estão entendendo. Você precisa de uma cirurgia importante. E o cirurgião chega realmente chapado. Você quer ser operado? Ah, não. Então você entende que isso diminui as suas potencialidades.
Se você acha que diminuindo as suas potencialidades vai se tornar melhor, então boa sorte. Boa sorte, porque você vai precisar de muita sorte e muitas bênçãos, porque você, com certeza, não vai viver da sua própria competência. Sim ou não? É por isso que eu acho que todos estão falando tanto de empatia, de compaixão, porque eles não querem viver de sua própria competência. Eles precisam que outras pessoas o empurrem o tempo inteiro. Agora, quando você diminui as suas potencialidades, a sua vida fica reduzida ou mais elevada? Mais reduzida. Então, nunca mais use a expressão ficar alto. Diga, quando eu fumo, eu fico baixo. Essa não é uma questão moral para mim. Não tenho nenhuma moralidade em mim. Mas a vida deve funcionar, não é? Suponha que os meus olhos fiquem turvos. Eu vou viver melhor? Estou perguntando. Olá? Se minha mente ficar turva, eu vou viver melhor? Por que as pessoas acham que ao diminuírem suas potencialidades, a vida fica elevada? Não, não fica. Ela só lhe dá uma ilusão como essa, pela qual você pagará um preço. Nessa fase da sua vida, você deve procurar pelas coisas que vão aumentar as suas potencialidades e não diminuir as suas potencialidades, não é? Se você estiver interessado, venha, eu lhe mostro. Olhe para os meus olhos, eu estou sempre chapado. Sim, olhe para mim. Nunca toquei na substância, porque a maior fábrica de químicos do planeta está aqui. Olá? A questão é apenas que se você está em êxtase ou ansioso, isto é determinado por se você é um bom gerente deste aqui ou se você é um péssimo gerente. É só isso que está determinando isto. Se você é um péssimo gerente, você está importando químicos de fora. Se você é um bom gerente, você está conduzindo este aqui da maneira que você quer e está irradiante o tempo todo. Existe um ficar alto que é quando você pode ver melhor, ouvir melhor, pensar melhor, visualizar melhor. Existe um ficar incrivelmente alto com a vida. Quero que você conheça esse alto, não um alto enevoado. Você vai e se senta no auditório. Nas primeiras cenas você diz, é isso, ele vai fazer isso. Quando chega a última cena, algo totalmente diferente aconteceu. Depois você sai e diz, uau, que filme maravilhoso. O que você está dizendo é que se todas as suas previsões derem errado, isso é maravilhoso. Por isso, não tente adivinhar a sua vida. Namaskaram, Sadhguru. Meu nome é Muskan Bhavna. E minha pergunta para você é que muitas vezes na vida enfrentamos situações em que não sabemos o que vem depois. Não sabemos o que está acontecendo agora. Estamos completamente inconscientes. E nesse momento, nossos amigos, nossos pais nos dão esta única sugestão: seja positiva. Mas quando eu não sei o que está acontecendo, como posso ser positiva? E nessa altura, a clareza parece mais importante do que a positividade. Então, como posicionamos os dois? Então, o que eles chamam de positivo é confiança. Tenha confiança, não se preocupe. Confiança sem clareza é um desastre. Sim. Se não consegue ver claramente, você pelo menos deve estar hesitante. Se você está confiante, você vai entrar em algo. Às vezes você pode escapar, mas o que vem no seu caminho você não sabe. Então não se trata de ser positivo ou negativo. O importante é, nessa fase da sua vida, você apenas foque em aprimorar essa vida. Não se preocupe com o que ela vai render. Você não deve se preocupar com o que essa vida vai render. O que ela vai render depende do momento em que estamos, de muitos outros aspectos da vida. Mas se isso é uma vida aperfeiçoada, ela vai render algo que vale a pena. Não importa no que ela vai render. Quem sabe? Talvez você não vai se tornar um artista, talvez você vai se tornar um engenheiro, talvez você vai se tornar um médico, talvez você vai se tornar outra coisa, quem se importa? Enquanto você aprimorar essa vida, algo que vale a pena surgirá dela. O que vai acontecer no final? O que vai acontecer no final? A mesma coisa. No final, como lhe dissemos, isso aconteceu. Um criminoso da pesada foi condenado à morte na América. Morte de cadeira elétrica.
Então, sempre o padre vem no final e o padre veio e disse: meu filho, diga-me o que você quer que eu faça. O que você desejar eu farei? Um condenado muito pouco arrependido disse: pai, quando eles puxarem o pistão, por favor, segure a minha mão. Então, muito positivo. Há várias maneiras de olhar para isso. Eu tinha uma piada desagradável, estou tentando amenizá-la para que ela se encaixe na instituição. Veja, quando eu não sei o que é o futuro, essa é uma declaração muito lúcida, porque ninguém sabe o que é o futuro. Você sabe o que vai acontecer nos próximos 5 minutos? Não. Não, Sadhguru, meu astrólogo. Bem, o seu astrólogo sabe o que vai acontecer nos próximos 10 minutos de sua vida? Ele sabe? Não. Ele não sabe 10 minutos de sua própria vida, mas ele sabe de toda a sua vida. É uma coisa fantástica, não é? Então, você não sabe o futuro. Não é uma grande coisa? Felizmente, suponha que você saiba de todo o seu futuro. Você não gostaria de cometer suicídio agora mesmo? Hã? Não é maravilhoso que, apesar de todo o seu cérebro, você não consiga imaginar qual é o próximo momento? Olá? Não é maravilhoso? Alguma vez você viu um filme de suspense? Já viu? Veja, nesse momento há um filme de suspense maravilhoso no teatro local. Nenhum de vocês assistiu? Eu já assisti. Devo contar-lhe a história? Está bem, a história toda vai demorar muito tempo, por isso vou lhe contar a última parte do suspense. Está bem? Devo contar? Não. Por quê? Porque suspense significa o seguinte: você vai ver o cartaz, oh, esse cara, eu acho que ele vai fazer isso, aquele cara vai fazer aquilo, ou esse diretor, muito provavelmente é assim que vai ser. Então você entra e vê todas aquelas imagens imutáveis, e aí você diz, definitivamente esse cara vai fazer isso, aquele cara vai fazer aquilo, todo tipo de projeções. Você vai e se senta no auditório. Nas primeiras cenas você diz, é isso, ele vai fazer isso, mas ele fez algo diferente. Então você diz, ele vai fazer isso, e ele fez algo diferente. Você diz, isso vai acontecer, e algo diferente aconteceu. No meio do filme você fala com seu amigo, a última cena é definitivamente assim. Quando chega a última cena, algo totalmente diferente aconteceu. Depois você sai e diz, uau, que filme maravilhoso. Sim? Você foi lá, se sentou, viu a primeira cena, e você disse, isso é o que vai acontecer, e é isso que aconteceu na última cena, como acontece na maioria dos filmes. Então você sai e diz, esse não é bom, não é? Então, essencialmente, o que você está dizendo é que se todas as suas previsões derem errado, isso é maravilhoso. Se todas as suas previsões se tornarem realidade, isso não é bom. Então eu pergunto, o que é de errado com a sua vida? A sua vida é fantástica. Você pode prever o que for. Tudo corre mal, corre mal, corre mal. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. O único problema é, você perdeu sua capacidade de desfrutar o suspense. Esse é seu único problema. Sim? Você quer saber o fim. Você é um manipulador de resultados. Sim. Você é um manipulador de resultados. Você quer saber o fim antes de jogar o jogo. Manipulador ou não? Hoje em dia é um crime nesse país, manipulação de resultados. Por isso, não tente adivinhar a sua vida. Vamos ver o que diabos acontece, hein?
Aconteça o que acontecer. Você veio aqui sem nada, você vai sem nada. Então qual é o problema? A única coisa é, você fez a sua experiência de vida suficientemente profunda, intensa o suficiente. Isso é tudo que existe. O que tem que acontecer? Então, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer amanhã? Vou lhe dar uma simples coisa. A melhor coisa sobre a vida é, o amanhã nunca acontece. Sim? Se você apenas souber como lidar com o que é agora, você sabe como lidar com toda a sua vida. Esse momento, se você souber como administrar seu pensamento, sua emoção e seu corpo, todo o drama lá de fora acontece. Mas se isso estiver assim, este será alegre e maravilhoso, não importa qual seja o drama ao seu redor. Sim? Oh, e se isso acontecer? E se isso acontecer? Sim, todas essas coisas podem acontecer. Mas você veio aqui para experimentar a vida, não para evitar a vida, não é? Temos certeza? Temos certeza? Você quer ir agora mesmo para o museu? Não, não, não. Ah, vocês estão interpretando errado a minha pergunta. Vocês são estudantes de arte. Não, não, não estou te pedindo para ir visitar o museu. Como um artefato, você quer entrar no museu? Agora mesmo? Não, esse é o momento de viver. Viver significa que você não sabe o que diabos é o amanhã. Qualquer coisa. Ou você deve estar entusiasmado sobre ele, ou você pode se sentir assustado sobre ele. Você está com medo porque você já determinou o que deveria acontecer. Você está com medo de que o que você pensa pode não acontecer. Mas antes de mais nada, por que você está pensando no que deveria acontecer? Se você está dedicado ao processo, dependendo de qual processo nós estamos fazendo, de acordo com isso, a vida se desdobrará amanhã. Sim? Existem muitas dimensões para isso. Se você explorar todas elas, se você apenas explorar sua biologia, a vida vai acontecer de uma maneira. No sentido de que, se você tomar conta do seu eu físico, do seu corpo, 15 a 20% da sua vida e do seu destino acontecerá da maneira que você quer. Se você tomar conta da sua mente, do seu pensamento e da sua emoção, 50 a 60% da sua vida e do seu destino acontecerá da maneira que você quer. Se você tomar conta de suas energias vitais, 100% da sua vida e do seu destino acontecerá da maneira que você quer. Essa é uma escolha que você tem. Você poderia nos dizer algo sobre insônia? Eu venho sofrendo de insônia há quase 6 anos. Então, você poderia me dar algumas instruções práticas? A insônia pode ocorrer por vários motivos. Existem pessoas que dormem bem, mas elas não sabem que elas dormem bem. Existem pessoas que não conseguem dormir bem, porque talvez seus corpos precisem de uma certa quantidade de descanso e elas acreditam que ele precisa de mais, então elas estão ficando preocupadas. Eu conheci tantas pessoas que estão muito bem, mas elas pensam que não estão dormindo o suficiente porque a prescrição médica de 8 horas, elas não estão dormindo. Elas estão dormindo apenas 4 horas. Elas estão bem, está ok. Se você está bem, você não está privado de sono e dorme de 3 a 4 horas por dia, está perfeitamente bem. Essa é uma boa condição para se estar. Ou existem pessoas que são incapazes de dormir por causa de suas situações psicológicas. Existem algumas pessoas que não conseguem dormir devido à sua situação celular ou genética. Só se você for assim, é uma coisa difícil de resolver, o que você não é, ok? Você não está geneticamente nesse estado, ou a nível celular, as células do seu corpo não permitirão que você durma por algum motivo. Existem muitas causas para isso. Então, se você não consegue dormir, eu acho que você deveria se juntar ao nosso departamento de jardinagem. O dia inteiro, 10 horas por dia, você trabalha lá fora. Você irá cair no sono. Muito.
Se isso não funcionar, a maneira mais simples é, se você for iniciado na meditação Shunya, Shambhavi deve fazer isso. Para a maioria das pessoas, Shambhavi faz isso. Se ela não funcionou para você, se você é iniciado na meditação Shunya, verá que ela corrigirá o distúrbio do sono, se houver um distúrbio do sono. Você parece muito bem e feliz. E se você está feliz sem dormir, isso é ótimo. Sim, porque dormir é morte. Todos os dias as pessoas estão morrendo por 6 horas, ou 8 horas, ou 4 horas. Qual a sua escolha? Menos morte ou mais morte por dia? Menos morte é bom, não é? Somente se estiver causando problemas de saúde, você está angustiado, então... Veja, se você estiver indo assim no horário de trabalho, que sua máquina não esteja funcionando bem, o sono é uma espécie de ferramenta de lubrificação para o sistema. Não dormir o suficiente significa que tudo se torna fricção dentro de você. Então, se essas situações de atrito estão acontecendo, há coisas a se fazer. Uma coisa é que ao Chandrakunda aqui, fique lá, 15, 20 minutos todos os dias, você verá o corpo irá se acalmar. Ele estará bem lubrificado. E você verá a natureza de fricção da sua mente e do seu corpo irá embora. Se isso se for, quanto tempo você dorme não é um problema, de maneira alguma. Nem todo ser humano precisa dormir pelo mesmo período de tempo. Essa é uma noção muito errada. Pessoas diferentes precisam de níveis diferentes de sono e um aspecto do yoga, ou um foco do yoga é como reduzir o sono, porque o sono é escapar da vida, não é? As pessoas dizem, eu gosto de dormir. Ninguém pode gostar de dormir. Você gosta do descanso que o sono lhe proporciona. Não há como desfrutar da vida, porque no sono, você e o mundo são aniquilados. Isto é, se você estiver realmente dormindo. Então, de manhã cedo, às 5h30, você está fingindo dormir. Pode ser uma alegria, pode ser um prazer, eu entendo isso. Quando o alarme está tocando, você está apenas fingindo dormir. Esse é o prazer. Não posso negar isso. Mas quando você está realmente dormindo, você não sabe o que é. Você nem está lá. Portanto, você não pode gostar de dormir. Mas o resultado do sono é algo que desfrutamos. O que o sono nos faz, em termos de relaxamento, em termos de descanso, em termos de regeneração do sistema, disso nós desfrutamos. Portanto, se sua regeneração for realmente boa, pode acontecer que o volume de sono que você precisa venha a diminuir drasticamente. Há um aspecto, acho que outro dia alguém estava me perguntando sobre a glândula pineal. Se as secreções da pineal aumentam, isso geralmente na Índia é chamado de amruta, ou elixir da vida. Se a amruta começa a fluir, uma coisa que acontecerá é que o sono diminuirá, porque o sono é morte. Se em um determinado dia ela flui demais, você não consegue dormir. Isso é uma coisa normal. Portanto, por qualquer motivo que você esteja dormindo, ou não estiver dormindo o suficiente, se isso for um problema, verifique pela manhã como você está. Se você estiver se sentindo maravilhoso e ativo durante o dia, esqueça o sono. Se você pode ficar sem dormir e está muito bem, qual é o problema? Bem, isso não vai acontecer agora, mas se isso acontecer, qual é o problema? Eu estou perguntando. Somente se você não souber lidar com a vida, você quer dormir 12 horas por dia, não é? É uma maneira de escapar. Se você pretende dormir muito sem propósito, de certa forma é um suicídio. Você precisa descansar e você dorme, tudo bem. O corpo precisa de descanso. Portanto, seja no departamento de jardinagem ou na meditação Shunya, uma dessas coisas, você vai encontrar a solução para você. Na vida, se você tem objetivos, eles têm um preço que inclui dor, trabalho duro, resiliência. Essa é com certeza uma maneira de se bagunçar. Você reclama de tudo na vida porque você está fazendo tudo duramente. Uma vez que sua inteligência tenha se voltado contra você, nenhum poder no universo pode salvá-lo, só isso.
Eu acho que a dor leva à prosperidade. E na vida, se você tem objetivos, eles têm um preço, que inclui dor, trabalho duro, resiliência. E quando esse é o caso, por que muitas pessoas reprimem o estresse? Porque eu, no nível individual, enquanto eu estiver vivo, quero alcançar objetivos, e isso virá com muito estresse e dor, e então eu posso descansar quando estiver enterrado, porque eu passarei mais tempo no túmulo do que fora do túmulo. Você acha que essa é a mentalidade correta, ou quais são seus comentários? Não, essa é com certeza uma maneira de se bagunçar. Este é um erro grave que gerações inteiras de pessoas cometeram. Que, se você estuda como deve estudar, duro, você deve estudar duramente. Se você trabalha como deve trabalhar, você deve trabalhar duro. Por que eles não lhe disseram, você deve estudar alegremente? Por que eles não disseram que você deve trabalhar amorosamente? Não, você deve fazer tudo duro. Então você reclama. Você reclama de tudo na vida, porque você está fazendo tudo duramente. Há evidências médicas e científicas substanciais para lhe mostrar que somente quando você está em estados de experiência agradável, o seu corpo e seu cérebro funcionam da melhor maneira. É importante para você realizar bem qualquer atividade na vida que seu corpo e seu cérebro estejam funcionando bem? Olá? Isso é importante? Diga-me, se você está estressado e ansioso, o seu corpo e cérebro funcionam da melhor maneira possível? Nosso corpo pode ficar imune a isso e é assim que você aprende, como na academia, quando eu estresso meu músculo, ele cresce e se rompe. Dessa forma, também podemos... Não, mesmo que você corra alegremente, escale uma montanha, jogue um jogo, os músculos ainda vão ficar bem. Olá? Então, sob o estresse ficariam melhor. Romperiam e depois se reconstruiriam melhor. Não, não, não. Veja, estresse significa... Você está sempre encontrando mais e mais palavras exóticas para isso. Alguém diz estresse, alguém diz tensão, alguém diz ansiedade e vai além, certo? Existem muitos nomes. Existem cerca de 72, 74 tipos diferentes de doenças mentais que foram identificados hoje, muitos nomes exóticos. Essencialmente é apenas isso. Sua inteligência se voltou contra você. Uma vez que sua inteligência tenha se voltado contra você, nenhum poder no universo pode salvá-lo. Isso é tudo. Se sua inteligência estivesse trabalhando para você, você manteria este radiante ou estressado? Por favor, me diga. Você faça a sua escolha, eu vou abençoar você agora mesmo. Se sua inteligência estivesse trabalhando para você, qual é a sua escolha para si? Bem-aventurança ou estresse? O que você deseja para o seu vizinho, talvez seja discutível. Você sabe, nós somos vizinhos em outro lugar. Toda a experiência humana é gerada a partir de dentro. Se algo está desagradável, a primeira coisa a fazer é olhar para este. O que estou fazendo de errado com este? Será que estou comendo mal, estou dormindo mal, estou sentado errado, estou respirando errado, o meu coração está batendo mal, alguma coisa? A minha própria química está errada? Algo está errado com este, não com aquele? Portanto, no momento em que você acha que ao chutar a parede você pode consertar este, então você cometeu um erro fundamental. Quanto mais você se esforça, mais você se afasta disso. Então, essa possibilidade de trazer equilíbrio ao sistema em primeiro lugar, é a natureza fundamental do yoga. As formas mais básicas de yoga, qualquer que seja, sabe, muitos de vocês estão provavelmente fazendo Nadi Vibhajan, ou Yoga Namaskar, ou Surya Namaskar, ou Surya Kriya. Essas são todas formas básicas de yoga. A primeira coisa é estabelecer equilíbrio.
Uma vez em que existe equilíbrio, então você pode construir uma torre em cima deste. Se não existir equilíbrio, o que quer que você construa somente conduzirá a mais problemas. Quanto mais básico você for, melhor será. Então é isso que grande parte da humanidade está procurando, de alguma forma permanecer básico. Porque se você constrói algo, se sente terrível quando não existe um equilíbrio fundamental. Qualquer coisa que se erga sem equilíbrio é um grande problema. Portanto, o mais aconselhável é se deitar, ficar perto do chão. Se você crescer alto, isso será um problema. Portanto, se mantenha no mínimo. Grande parte da humanidade se reduziu ao mínimo possível em sua vida. Se eu não me meter em confusões, isso é bom o suficiente. Uma grande parte da humanidade. Esse é um sério desperdício de trabalho evolucionário. O que vem acontecendo nesse planeta nos últimos milhões de anos para evoluir a vida da sua forma mais simples para o que é hoje, simplesmente desperdiçando todo o processo. E a Mãe Terra não vai deixar você sair impune. Você pagará o preço. Se você tentar fazer com que a vida retroceda, ela garantirá que você pague o preço. Portanto, ao invés de tentar fazer isso, aquilo, tantas coisas, a primeira coisa a fazer é algo para trazer equilíbrio. O primeiro passo é o seguinte, que tudo que eu gerar de dentro de mim, na forma de experiência, sensações, sofrimento, agradável, maravilhoso, horrível, o que quer que eu esteja passando, é essencialmente gerado a partir de dentro de mim, e ninguém além de mim. Outros podem ajudar, você sabe? Os outros ajudam. Se você se sente miserável, algumas pessoas vão incentivar e ajudar. Se você estiver alegre, algumas pessoas vão incentivar e ajudar. Existem diferentes tipos de pessoas à nossa volta. Elas ajudam você de acordo com o que conhecem em suas vidas, mas essencialmente é você quem faz. Esse é o aspecto fundamental do yoga. O primeiro ensinamento que surgiu foi que é o seu karma. Isso significa que é você quem faz. A sua vida e a experiência da sua vida é inteiramente feita por você. Se esta única coisa não for absorvida absolutamente por você, você não fará as mudanças necessárias. Se você ainda pensar, sim, eu sei que é o meu karma, mas você conhece meu marido, o que ele fez? Você não pode consertar isso. Primeiro você entenda, isso é feito por mim, inteiramente feito por mim. No momento em que você perceber isso, você terá a capacidade de mudar. Eu percebo, mas sabe o que eles fizeram comigo ontem? Agora você não pode mudar. Não importa quem fez o quê. O que está acontecendo dentro de você, a sua experiência da sua vida é inteiramente feita por você. Esse é o seu karma. Karma não significa algo que cai em cima de você de algum lugar. Karma significa a sua ação, é o que você faz, é a sua obra. Assim, se você ajustar essa única coisa, criar o equilíbrio necessário vai acontecer automaticamente. Uma vez que existe equilíbrio, então você vai querer tentar muitas coisas. Senão eu vou falar de tantas coisas lá em cima no céu. Você será apenas um espectador. Você não será aquele que voa. Você será apenas um espectador, porque quando não existe equilíbrio, você não vai querer sair 10 centímetros acima do chão. Portanto, isso é uma coisa fundamental. Nós temos falado sobre isso de muitas formas. Mas se você quiser usar todo o potencial, se você quiser usar todo o potencial desse corpo e desse cérebro, dessa possibilidade humana, dessa consciência a que nos referimos como ser humano, então a primeira coisa é isso, que você compreenda e estabeleça isso dentro de você absolutamente, que a qualidade da minha vida é inteiramente feita por mim e mais ninguém e mais ninguém. Se você resolver essa única coisa, o equilíbrio será atingido. Uma vez alcançado o equilíbrio, eu estou impaciente para levar você a lugares onde só pessoas com equilíbrio podem andar. Outras não podem. Porque o seu sistema se torna tão sensível, você senta nessa almofada
Agora você está consciente do que esta almofada está fazendo a você. Então você quer se lavar. Pelo menos deixar a água correr sobre seu corpo. 5 a 7 dias, 7 vezes por dia. Isto não é calculado. Eu devo fazer isso 5 vezes ou 7 vezes. Sempre que você sentir vontade. A maioria dos yogis tomam banho pelo menos 2 vezes por dia, no mínimo. Normalmente é um mergulho no rio. Pelo menos uma vez você mergulha em água corrente, para que estejam lavados e limpos. E, durante o deslocamento do hemisfério sul para o hemisfério norte, que é agora, e novamente de norte a sul em junho, julho, nesses tempos, os ventos são fortes no país tropical. Ou pelo menos na Índia. No subcontinente indiano, os ventos são fortes. Então, existem processos simples, onde você deve ir e ficar em pé ao vento, para que possa tomar um banho de vento. Um banho de ar propriamente. Você vai ver que fará maravilhas a você. Você tenta isso. Quando tiver uma brisa forte, basta usar algo solto e simplesmente fique em pé ali por meia hora, consciente disso, com os olhos fechados, tanto desse lado como nas costas. Você terá brisa suficiente fluindo sobre você. Você volta para sua casa e você se sente como? Muito mais leve e melhor. Você não sabe isso provavelmente. Todos os sannyasis, todos os sadhus e sannyasis usam sempre barro muito bem peneirado, terra vermelha, para colorir suas roupas. Todo o ashram é pintado assim, porque é apenas uma terra que usamos, ok? Terra com uma certa cola, que fica como tinta. E todos os edifícios no ashram foram pintados assim. E todos os sadhus, sannyasis, aqueles que estão no caminho espiritual, lavam suas roupas com terra vermelha, terra peneirada. Com isso eles lavam, então é por isso essa cor, é assim que ela surge. Então, ou você deve lavar separadamente, ou cada vez você deve revesti-la com um pouco de barro, para que o Runana Bandha, o único Runana Bandha que você mantém é com a terra, não com as pessoas ao seu redor, não com coisas ao seu redor, apenas com o planeta. Isso tudo bem. Porque se você usar roupas, porque a palavra barro aqui é usada de forma diferente. Se você usar roupas barreadas... Não é assim. Submergida em terra vermelha. Se você usar essas roupas, de alguma forma, é um lembrete para o corpo, sobre de onde ele vem e para onde ele vai. Então, aqueles que estão no caminho espiritual sempre usam roupas que foram submergidas em terra vermelha peneirada. Você não vai ver, não parece, mas na verdade, a própria cor, na verdade, são roupas brancas, transformadas em cor de barro, porque foram constantemente lavadas com terra peneirada. Então, lavar Runana Bandha é... Uma forma de fazer isso é, você toma um banho de lama. Então, existencialmente, quando a memória física se sobrepõe sobre si mesma, ela vai causar uma confusão no nível físico, que irá trazer um certo nível de desconforto, falta de exuberância, falta de envolvimento com tudo, que você se torna um veterano. Quando você está vivendo, você deve se tornar um veterano da vida depois que ela terminar. Antes de terminar, você não deve se tornar um veterano, não é? Mas isso vai acontecer com você. Isso significa que, de alguma forma, pela sobreposição de memória, você se torna menos vivo com tudo em sua volta. É isso que nos preocupa, que você se torne menos vivo. Se você não se tornar consciente, não haverá nenhum progresso daqui em diante. Macacos podem progredir, o ser humano não pode progredir. Ele só pode progredir conscientemente. Em algum lugar, a natureza confiou em sua inteligência
A natureza acreditou que, com a inteligência que você tem, de qualquer maneira, você escolheria o mais elevado, não o inferior. Mas você tem tentado vencer a confiança da natureza, mas não é possível. Não importa de quantas maneiras você busque por contentamento, em algum lugar algo anseia por algo maior, não é? Sim, você se enche de riqueza e asneiras e tudo mais, mas ainda assim o anseio não se foi. Então, quando o anseio se torna insuportável, você busca. Quando você busca, poderia você buscar aquilo que está dentro de você por você mesmo? Você pode, mas é um caminho desconhecido. Porque é um caminho desconhecido. Se você for sozinho, você sabe o que aconteceu com Colombo? Ele queria vir para a Índia e desembarcou aqui. Foi um caminho desconhecido, não é? Simplesmente por acidente, ele desembarcou neste continente. Estamos apenas ouvindo sobre aqueles que desembarcaram em algum lugar. Você sabe quantos nunca desembarcaram em lugar algum? Sim, milhares de marinheiros que partiram nunca desembarcaram em lugar algum. Se você seguir um caminho desconhecido, sem qualquer orientação, é isso que acontecerá. Agora que Colombo desembarcou aqui, apenas veja como é fácil ir da Europa para a América. Porque agora é um caminho conhecido por causa desse homem, não é? Do mesmo modo, você vai a um guru porque ele chegou ao destino. Agora, fazer uso de sua experiência é uma coisa boa. Não posso fazer isso sozinho? Você pode, mas não sabemos quantas vidas você levará fazendo isso por si mesmo. Não que isso seja impossível, você poderia fazer isso num instante também, entende? Você pode simplesmente desembarcar lá, nós não sabemos. Mas 99% das pessoas vão apenas se perder e serão levadas embora. É por isso que um guru veio. O guru é apenas um dispositivo. O guru não é uma pessoa, isso deve ser compreendido. Apenas quando você começa a me experienciar como algo além do que seria uma pessoa, só então eu sou o seu guru, até então eu não sou. O Guru Purnima é significativo porque uma coisa é a sua importância histórica, porque este é o dia em que Adi Yogi se transformou em um guru depois do solstício de verão. Esta primeira lua cheia tem um certo impacto, é geralmente considerado como um dia de graça e esse é o dia que o primeiro guru escolheu para ensinar. Então, é um lembrete importante para nós, para cada ser humano no planeta, porque todos vivem em suas próprias limitações de corpo, mente, estruturas sociais e restrições, todo tipo de coisa. Isso é para todo ser humano. É importante saber que existe uma maneira de ser algo além dessas coisas. É isso que nos relembra o Guru Purnima.